Você já ouviu falar de um lugar onde, se você tentar pisar, pode ser morto na hora? Um lugar onde a própria natureza te expulsa? Ou de um cofre escondido no meio do gelo com sementes que podem salvar a humanidade? Hoje, você vai conhecer os lugares mais proibidos do mundo. No meio do Oceano Índico, existe uma ilha que parece ter saído direto da Era da Pedra. Esqueça internet, celulares, carros. Estamos falando de lanças, flechas e uma tribo que não faz a mínima questão de saber quem é você. Essa é a Ilha Sentinela do Norte, lar dos sentineleses, um dos povos mais isolados do mundo. Eles estão lá há mais de 60 mil anos, vivendo do jeito deles, sem contato com o mundo exterior. Qualquer tentativa de aproximação, eles não são muito receptivos. Resultado? Todos expulsos, feridos ou mortos. Imagine um lugar tão frio, mas tão frio, que chega a ser assustador. É lá, nesse cenário digno de filme pós-apocalíptico, que fica o Svalbard Global Seed Vault, ou, em bom português, o cofre do juízo final. Lá dentro estão guardadas mais de 1 milhão de sementes de plantas do mundo inteiro. Um verdadeiro backup da natureza, pronto para ser usado caso aconteça algum cataclisma global. Mas tem um detalhe: ninguém entra nesse cofre. Só uma elite super secreta e autorizada tem acesso a esse tesouro botânico. Por que tanto mistério? Será que estão se preparando para algo que a gente nem imagina? Fica a reflexão. Essa aqui dispensa apresentações, né? A Área 51, localizada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos, é o paraíso dos amantes de ETs, OVNIs e tudo que há de mais misterioso no planeta. Por décadas, o governo americano negou a existência da base. Só que, depois de um tempo, a máscara caiu e eles tiveram que admitir: a base existe. O que realmente acontece lá dentro? Que segredos obscuros o governo americano esconde do mundo? Seriam experimentos com alienígenas? Tecnologia super avançada? Portais para outras dimensões? Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que a segurança é nível hard, sensores de movimento, guardas armados e uma política de atirar primeiro, perguntar depois para quem ousar se aproximar. Quem diria que um dos lugares mais perigosos e proibidos do mundo fica aqui no Brasil? Essa pérola da periculosidade atende pelo nome de Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo. A ilha faz jus à fama. O motivo? Simples cobras. Muitas cobras. Mas não estamos falando de qualquer cobra, não. Estamos falando da jararaca ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo. A concentração desses bichinhos peçonhentos é assustadora. Estima-se que haja uma cobra por metro quadrado. Só biólogos e cientistas autorizados podem colocar os pés, com muito cuidado, claro, nesse paraíso venenoso. Prepare-se para entrar em um dos lugares mais sinistros e misteriosos do planeta, a floresta de Oia Baciu, na Romênia. Conhecida como o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, a floresta é palco de eventos inexplicáveis que desafiam a lógica e a sanidade. Pessoas desaparecem sem deixar rastros. Luzes estranhas cruzam o céu. Equipamentos eletrônicos enlouquecem. E tem gente que jura de pé junto que viu fantasmas, ouviu vozes e sentiu presenças sinistras. No meio da floresta, existe uma clareira perfeitamente circular, onde nada cresce. Coincidência? Ou seria um portal para outra dimensão? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: a floresta de Oia Baciu é um lugar que mexe com a gente. No coração do Vaticano, existe um lugar que poucos mortais já tiveram o privilégio de conhecer: o Arquivo Secreto do Vaticano. Estamos falando de milhares de documentos, alguns datando do século VIII, que contam a história da Igreja Católica.
e talvez da própria humanidade. Cartas, manuscritos, mapas antigos. Um verdadeiro tesouro histórico, mantido sob 7 chaves. Afinal, o que a Igreja guarda com tanto zelo? Que segredos explosivos poderiam estar escondidos nessas prateleiras empoeiradas? A resposta, meus amigos, ninguém sabe ao certo. Pouquíssimas pessoas têm acesso aos arquivos. Tudo é extremamente vigiado. E a digitalização dos documentos é lenta e burocrática. O que nos leva a crer que, talvez, existam coisas ali que a Igreja não quer que o mundo veja. Em 1986, o mundo assistiu horrorizado ao pior desastre nuclear da história, Chernobyl. A explosão na usina ucraniana liberou uma nuvem radioativa que contaminou uma área imensa, transformando a cidade de Pripyat em um fantasma. Hoje, mais de 30 anos depois, Chernobyl ainda é um lugar proibido, assombrado pelo espectro invisível da radiação. Prédios abandonados, ruas desertas, brinquedos enferrujados. O tempo parece ter parado naquele fatídico dia 26 de abril. Mas o perigo continua presente. A radiação ainda contamina o solo, a água e o ar. Explorar Chernobyl é como voltar no tempo, mas com a certeza de que cada passo pode ser o último. Monte Kailash. O lugar sagrado onde ninguém pode pisar. No coração do Himalaia, ergue-se majestoso o Monte Kailash, uma montanha sagrada para milhões de pessoas. Para hindus, budistas e jainistas, o Kailash é a morada dos deuses, um lugar de poder e veneração. Mas existe um detalhe: ninguém pode escalar o Monte Kailash. Ao longo dos anos, muitos aventureiros e alpinistas experientes tentaram conquistar o Kailash, mas todos falharam. Alguns desistiram por conta das condições climáticas extremas, outros por causa de acidentes misteriosos. Há quem diga que existe uma força sobrenatural que impede qualquer um de chegar ao topo. Os túneis da Coreia do Norte, um labirinto de segredos e tensão. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados e misteriosos do mundo. E quando achamos que já vimos de tudo, eles nos surpreendem com mais um segredo obscuro: os túneis. Imagine um labirinto subterrâneo cavado em segredo, com quilômetros de extensão, ligando a Coreia do Norte à Coreia do Sul. Esses túneis, descobertos por acaso na década de 70, eram usados para infiltração e espionagem, e alguns especialistas acreditam que ainda existam túneis secretos em operação. A Coreia do Norte, é claro, nega tudo. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo quantos túneis existem, onde estão localizados, ou qual a sua verdadeira finalidade. Ilha de Poveglia, a ilha maldita da Itália. Imagine uma ilha deserta, envolta em névoa, com um passado sombrio e repleto de histórias macabras. Ao longo dos séculos, Poveglia foi usada como local de quarentena para vítimas da peste negra, hospital psiquiátrico e até mesmo depósito de corpos. Estima-se que mais de 100 mil pessoas morreram na ilha, vítimas de doenças, experimentos médicos cruéis e até mesmo assassinatos. Dizem que as almas atormentadas ainda vagam pela ilha, assombrando os poucos corajosos que se aventuram a visitá-la. E aí, curtiu a viagem pelos lugares mais proibidos do mundo? Lembre-se, esses lugares existem. Estão no nosso planeta, escondidos em florestas, desertos, montanhas e até mesmo debaixo dos nossos pés.